Manual de Estudo, Matemática primeiro ano. Página 21. Sólidos geométricos. A página 21 começa por apresentar a classificação dos sólidos geométricos e tem dois problemas. Existem três tipos de sólidos geométricos. Primeiro tipo: sólidos limitados só por superfícies curvas. Segundo tipo: sólidos limitados por superfícies curvas e planas. E terceiro tipo: sólidos limitados só por superfícies planas. No primeiro tipo, ou seja, nos sólidos limitados só por superfícies curvas, temos apenas a esfera. A esfera é apenas constituída por uma única superfície curva, superfície essa, que é conhecida como superfície esférica. Vejamos dinamicamente essa superfície. Notemos que o que estamos a visualizar não é uma esfera, porque para isso, o interior da superfície esférica deveria ser maciça. No segundo tipo, ou seja, nos sólidos limitados por superfícies curvas e planas, temos o cilindro e o cone. O cilindro é constituído por uma superfície curva e por duas superfícies planas. Vejamos dinamicamente as superfícies de um cilindro, bem como a sua planificação. Recordamos que não podemos planificar um cilindro, porque ele é maciço. O que podemos, e estamos a visualizar, é a planificação das superfícies, ou seja, da sua casca. O cone é constituído por uma superfície curva e por uma superfície plana. Vejamos dinamicamente as superfícies de um cone, bem como a sua planificação. Recordamos que não podemos planificar um cone, porque ele é maciço. O que podemos, e estamos a visualizar, é a planificação das superfícies, ou seja, da sua casca. No terceiro tipo, ou seja, nos sólidos limitados só por superfícies planas, temos vários, entre os quais, o cubo, o paralelepípedo retângulo, o prisma hexagonal e a pirâmide quadrangular. O cubo é constituído por 6 superfícies planas, em que cada uma delas é um quadrado. Vejamos dinamicamente as superfícies de um cubo, bem como a sua planificação. Recordamos que não podemos planificar um cubo, porque ele é maciço. O que podemos, e estamos a visualizar, é a planificação das superfícies, ou seja, da sua casca. O paralelepípedo retângulo é constituído por 6 superfícies planas, em que cada uma delas é um retângulo. Vejamos dinamicamente as superfícies de um paralelepípedo retângulo, bem como a sua planificação. Recordamos que não podemos planificar um paralelepípedo retângulo, porque ele é maciço. O que podemos, e estamos a visualizar, é a planificação das superfícies, ou seja, da sua casca. O prisma hexagonal é constituído por 8 superfícies planas, em que 2 delas são hexágonos e as outras 6 são retângulos. Vejamos dinamicamente as superfícies de um prisma hexagonal, bem como a sua planificação. Recordamos que não podemos planificar um prisma hexagonal, porque ele é maciço. O que podemos, e estamos a visualizar, é a planificação das superfícies, ou seja, da sua casca. A pirâmide quadrangular é constituída por 5 superfícies planas, em que uma delas é um quadrado e as outras 4 são triângulos. Vejamos dinamicamente as superfícies de uma pirâmide quadrangular, bem como a sua planificação. Recordamos que não podemos planificar uma pirâmide quadrangular, porque ela é maciça. O que podemos, e estamos a visualizar, é a planificação das superfícies, ou seja, da sua casca. Exercício 1. O enunciado diz-nos para que, em cada uma das linhas, seja pintado o objeto que se assemelha ao sólido representado.
Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Na primeira linha o sólido geométrico é o cubo. O primeiro objeto para comparação tem apenas uma superfície curva, é uma bola de bowling com forma esférica. O segundo objeto para comparação tem 4 superfícies planas quadradas, é um dado com forma cúbica. O terceiro objeto para comparação tem superfícies curvas e uma plana, é uma garrafa com forma cilíndrica. O objeto que se assemelha ao cubo é o dado. Na segunda linha o sólido geométrico é o prisma hexagonal. O primeiro objeto para comparação tem apenas uma superfície curva e 2 planas, é uma lata de conservas com forma cilíndrica. O segundo objeto para comparação tem 6 superfícies planas retangulares, é uma embalagem de cereais com forma paralelepípeda. O terceiro objeto para comparação tem 8 superfícies planas, é uma embalagem com forma prismática. O objeto que se assemelha ao prisma hexagonal é a embalagem com forma prismática. Na terceira linha o sólido geométrico é o cilindro. O primeiro objeto para comparação tem apenas 4 superfícies planas, é um pisa-papéis com forma piramidal. O segundo objeto para comparação tem uma superfície curva, é um gelado com forma cônica. O terceiro objeto para comparação tem uma superfície curva e uma plana, é um porta-lápis com forma cilíndrica. O objeto que se assemelha ao cilindro é o porta-lápis com forma cilíndrica. Na quarta linha o sólido geométrico é o cone. O primeiro objeto para comparação tem apenas uma superfície curva, é um balão com forma oval, como o ovo. O segundo objeto para comparação tem 6 superfícies planas retangulares, é uma caixa de sapatos com forma paralelepípeda. O terceiro objeto para comparação tem uma superfície curva, é um chapéu com forma cônica. O objeto que se assemelha ao cone é um chapéu com forma cônica. Resumindo, na primeira linha, o objeto que se assemelha ao cubo é o segundo objeto para comparação, o dado. Na segunda linha, o objeto que se assemelha ao prisma hexagonal é o terceiro objeto para comparação, é a embalagem com forma prismática. Na terceira linha, o objeto que se assemelha ao cilindro é o terceiro objeto para comparação, é o porta-lápis com forma cilíndrica. Na quarta linha, o objeto que se assemelha ao cone é o terceiro objeto para comparação, é o chapéu com forma cônica. Exercício 2. O enunciado diz-nos para completar a tabela, tendo em conta o exemplo. Na tabela temos em linha os tipos de superfícies que limitam o sólido geométrico, num total de 3 tipos. E em colunas, temos 5 sólidos geométricos. Se observarmos a tabela podemos verificar que o cilindro pertence ao tipo de sólidos que é limitado por superfícies curvas e planas. E por isso mesmo, é colocada uma anotação no tipo de sólido, na primeira linha, que corresponde aos sólidos geométricos que são limitados por superfícies planas e curvas. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Na primeira coluna temos o cone. O cone é limitado por uma superfície curva e por uma superfície plana. A anotação deve estar alinhada com a primeira linha. Na segunda coluna temos o prisma hexagonal. O prisma hexagonal é limitado por 8 superfícies planas. A anotação deve estar alinhada com a segunda linha. Na terceira coluna temos o cilindro, que foi o exemplo indicado pelo enunciado. O cilindro é limitado por uma superfície curva e por 2 superfícies planas. A anotação deve estar alinhada com a primeira linha. Na quarta coluna temos o cubo.
O cubo é limitado por 8 superfícies planas. A anotação deve estar alinhada com a segunda linha. Na quinta coluna temos a esfera. A esfera é limitada por uma única superfície curva. A anotação deve estar alinhada com a terceira linha. Resumindo, o cone é limitado por uma superfície curva e por uma superfície plana. O prisma hexagonal é limitado por 8 superfícies planas. O cilindro é limitado por uma superfície curva e por 2 superfícies planas. O cubo é limitado por 8 superfícies planas. A esfera é limitada por uma única superfície curva.